Boa tarde a todos aqui da mesa, quem está nos acompanhando em casa. A preparação do Atlético pronta, preparado o time para o jogo de amanhã, a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro. E eu destacava em manchete, Pedro, que a ideia no clube é conquistar uma vantagem, jogando em casa ao lado do seu torcedor na Arena MRV, para construir essa vantagem para o jogo de volta, que será lá no Independência, na Casa do América, na semana seguinte. Então, o time segue sendo comandado pelo técnico interino Lucas Gonçalves. O Galo que com o Lucas Gonçalves lanchou na última rodada, marcou 7 gols, foi 7-2 contra o Itabirito, e o Lucas Gonçalves, no início da semana, ele priorizou a recuperação física dos atletas. Durante o carnaval ali, a turma teve folga, e a partir de quarta-feira de cinzas, aí sim, o trabalho forte até hoje, quando encerrou agora pela manhã o Galo, essa preparação para o clássico contra o América. E aí, Pedro, o Lucas Gonçalves segue o mesmo padrão que o Atlético já vinha tendo com o Sampaoli. Não tem concentração hoje, véspera da partida. Os atletas treinaram agora cedo, são liberados e amanhã chegam ali no final da manhã para o almoço, e aí é regime de concentração até a hora do jogo na Arena MRV. Um detalhe, né, Pedro? Daqui a pouquinho a gente vai falar de treinador, inclusive a gente tem já a previsão de chegada do Eduardo Domingues, mas o Atlético tem uma tendência forte para repetição de time, hein? Do time que goleou o Itabirito. Com o Everson no gol, ali o Natanael pela lateral direita, Juan com o Vitor Hugo e na esquerda o Renan Lodge, no meio campo, Maicon com Alan Franco, e aí o Vitor Hugo do meio campo, né? O camisa 30, ao lado do Scarpa, e lá na frente o Dudu com o Hulk. Não deve fugir desta formação o Galo para pegar o América. Tem uma diferença técnica muito grande, Ale, entre Preciado e Natanael, na sua opinião? E como é que tá a física, a questão de ritmo de jogo nesse início de temporada, na sua opinião? O Preciado, né, ele fez a sua estreia de uma forma muito precoce, né? Diferente do que disse o antigo treinador, que alguns atletas precisavam estar no nível físico ideal para estrear, alguns outros ele conheceu no dia e no dia seguinte estava jogando. Isso aconteceu com o Preciado, mas aconteceu com o Lodge, mas já estava numa condição melhor, com o Michael, né? Foram alguns jogadores que chegaram e com poucas sessões de treinamento jogaram. Outros só foram jogar depois que ele saiu. Então, a gente tem a expectativa que com esse tempo de trabalho aí, essa pausa, o Preciado retome a sua condição física e até técnica natural. E aí, ele deve ser o titular do Natanael. Se isso não aconteceu, o Natanael, quando ele chega ao Atlético, com o comando ainda do Cuca, ele fazendo ali o simplesinho na lateral, ele era assim, não é um jogador brilhante, evidentemente que está longe disso, mas em vários momentos do Campeonato Mineiro do ano passado ele não comprometeu. O duro é quando coloca o Natanael, que tem as suas evidentes limitações, para fazer outras funções. Natanael, você que é mais ou menos como lateral, vai jogar de zagueiro, sabe? Aí é mais complicado para ele, mas todo mundo acomodado na sua, eu acho que fica mais fácil para todo mundo. O Claudião trouxe aí a possibilidade de repetição. É o que tem de melhor. Hoje é o que tem de melhor. Então você não tem um esquema com 3 zagueiros, porque você não tem 3 zagueiros. Alguns momentos ele improvisava um jogador para fazer essa função, até o Alan Franco já fez isso, o próprio Natanael em algumas oportunidades, mas não. Você tem mal e mal 2 zagueiros, até a gente pode discutir se tem mesmo 2 zagueiros, mas você vai com 2 zagueiros, protege seu meio campo, coloca o Scarpa, que é um jogador absolutamente decisivo para jogar, dá moral para ele, coloca o Dudu junto com o Hulk, sabe, dá continuidade pro Vitor ex-Hugo, sabe, coloca o Franco na dele, dá um pouco mais de liberdade pro Lodge, já que você tem o Natanael, pode ficar um pouco mais, o Lodge pode descer um pouco mais, porque trabalha bem do meio pra frente. É o simples, ô Pedrão, isso é o simples, é o básico, é o que a gente pedia. E que, evidentemente, o antigo treinador também sabia disso. Você acha que o Sampaoli, ele conhece menos de futebol do que a gente? Claro que não. Ele sabia que se fizesse isso, a coisa poderia andar. Mas é que tem treinador, e aí não estou falando só do Sampaoli não, tem treinador que ele precisa da assinatura dele, ele precisa ser o protagonista do time, ele precisa ser o melhor jogador do time. E não é só treinador estrangeiro não.
Não é só treinador. O Fernando Diniz é brasileiro e ele tem essa característica também, né? Então, tem alguns que são... Mas isso que faz o Atlético pro jogo de amanhã é o que precisa ser feito. E aí o time fica mais forte, como a gente viu no primeiro jogo com essa formação. O Matheus Delgado Candançan foi escalado pela CBF para apitar o jogo de amanhã. Rodrigo Nunes de Sá estará na arbitragem de vídeo. Por uma proposição do Atlético, os times optaram, por solicitar arbitragem de fora do estado de Minas Gerais. É um árbitro jovem que está escalado para este clássico de amanhã, Lê. Eu acho que, embora tenha menos pressão, é verdade, o juizão de fora, mas eu acho que o cara tem que ser bom, E eu preferia um árbitro mais experiente, porque ali você tem vários casca-grossa, Você tem vários caras que gostam de apitar o jogo, Gostam de tentar entrar na mente do juizão. Eu acho que esse jogo podia ter um árbitro mais experiente, que já tenha vivenciado mais essa situação. De qualquer forma, você pode ter certeza que na segunda-feira, quando a gente estiver falando do jogo, vai ter gente falando da arbitragem. Vai ter sempre esse assunto. Não, mas porque, a arbitragem, perdemos por causa do árbitro, fomos desclassificados por causa do... Sempre tem essa história, isso aí, infelizmente, é uma muleta que muitos clubes acabam usando. Vamos ver o que vai acontecer. Para você, Vini, ficou de bom tamanho? Ô Pedro, a gente hoje não tem um árbitro no futebol brasileiro que seja unânime, Tem não. E agradar os dois lados, que ninguém ia estar reclamando aqui no chat, tenho certeza que tem uma turma já reclamando, mas esse Candançan é ruim. Difícil falar um que seja muito bom. Eu acho prudente nesse momento ter uma arbitragem de fora, pelo que foi a arbitragem nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Muito confusa, recheada de polêmicas, então para tirar um pouco dessa pressão para cima da arbitragem mineira, eu vejo como prudente essa decisão de colocar um árbitro de fora, não que a gente não vai ter lances polêmicos. Impressionante como o América e Atlético atrai polêmica de arbitragem, É raro um confronto que não tem uma polêmica de arbitragem. Mas com fé, eu espero que segunda-feira a gente possa discutir aqui campo e bola. Vamos ver. Natanael na lateral direita, ou você iria de Preciado, que ficou no banco lá em Nova Lima semana passada, Vini? Depende de qual Preciado, O que a gente viu até agora muito mal fisicamente, acho que não dá para ser o titular para um jogo dessa importância. Se nessa semana ele conseguiu recuperar a parte física, tecnicamente ele é superior ao Natanael. Não pelo que ele mostrou no Atlético, mas pelo que ele mostrou em outros clubes, pelo que a gente já viu dele também na seleção do Equador. Mas eu acho que conforme a informação do Cláudio Rezende, que realmente o Lucas Gonçalves vai manter o Natanael, que não sou fã, assim, do futebol do Natanael, não acho que é um craque, mas fez um bom jogo, Um bom jogo contra o Itabirito, inclusive com participações em gols. É um atleta que precisa de confiança também. Quando tem essa troca de treinador, Pedro, é sempre uma oportunidade para quem não estava sendo muito utilizado. E aí a gente está falando do Natanael, do próprio Gustavo Scarpa, que esse sim é acima da média e para mim estava muito mal utilizado pelo Sampaoli, jogando apenas na faixa direita do campo, sendo que é um jogador que pode cair pelo lado esquerdo, pode jogar centralizado, pode fazer várias funções no meio de campo. E a liberdade que ele teve contra o Itabirito é algo que eu acho que tem que ser mantida para esse jogo contra o América. É isso, é mudança de ambiente, é um ambiente mais leve, os jogadores mais confiantes depois daquela vitória pra cima do Itabirito, mas saber que é um jogo que o nível de dificuldade vai ser bem maior do que foi contra o Itabirito. O Atlético vai ter que jogar bem, vai ter que ser contundente. Não vou usar essa palavra mais não, porque ela remete ao São Paulo ali, Contundência, chega disso, Tem que ser assertivo, tem que caprichar na finalização, como caprichou contra o Itabirito, e ser forte também defensivamente, porque o América vai dar muito mais trabalho do que o Itabirito. Cláudio Rezende, fala mais do Galo pra gente aí, Claudão. Vamos lá, o Atlético tem uma questão entre os jogadores que estão prontos para o jogo. O Cissé, a gente falou muito dele, Ele estreou como titular do Atlético diante do Atlético, foi muito bem, tá sendo elogiado, o garoto, 19 anos, africano lá de Guiné. Ele tá no período do Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado, para o islamismo. E aí ele tem uma programação especial, porque do nascer ao pôr do sol é jejum absoluto, Mas o Atlético está dando todo o suporte para ele e eu pude apurar agora o seguinte: ele vai ser relacionado ou não? O Galo deixa na dúvida, mas se não for, não é por conta do Ramadã. Garantem que não é por conta disso. Ele foi relacionado, Pedro, no jogo
com o Lucas Gonçalves diante do Itabirito. Então, uma novidade aí que o Atlético está tendo que se adaptar também, né? Um jogador que vem lá da África e tem os costumes diferentes, religião diferente. O Eduardo Domingues se despediu ontem, inclusive com festa da torcida antes do jogo, fizeram uma homenagem, né, para ele, se emocionou, e me chamou a atenção muito o quanto ele é querido, não só pelos atletas, né, do elenco, então não é fácil, o cara tá lá quase 3 anos, e ele conseguiu esse ambiente muito bom durante esse período, com títulos, com a torcida, também muito querido, e com a imprensa elogia bastante, que é um dos grandes treinadores hoje do futebol argentino. Então o Galo fez uma seleção aí importante, Pedro, e ele tem tudo para ser anunciado no início da semana, porque ele ainda vai definir detalhes de rescisão de contrato com o Estudiantes, tá arrumando as malas, arrumando a mudança, para vir na terça-feira. Essa é a nossa apuração, que ele chega na terça, que já é véspera do jogo do Galo com o Grêmio. Então a tendência é de que ele também não estreie à beira do gramado contra o Grêmio, lá em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que a estreia dele, comandando definitivamente o Galo, seja no jogo de volta, contra o América no outro domingo, para começar o mês de março. Então, tá aí, novo treinador do Atlético, não anunciado, mas é ele, né? Ele já se despediu por lá, o Eduardo Domingues. Em breve, semana que vem, chega por aí, viu, Pedro? Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Já deixa o like, como sempre vocês fazem, para dar aquela força pro canal. Muito obrigado a todos. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da massa nesse canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação. Deixa o like, que é muito importante. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, claro. Eu agradeço demais, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Fiquem à vontade também para estar participando do canal, deixando aí a sua opinião no espaço de comentário do canal, tá? É muito importante pra gente, a gente sempre tá lendo todos os comentários. Mais uma vez, muito obrigado a todos por essa força. Eu ficando por aqui, deixo aquele forte abraço para quem fica aí dando uma olhada no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu, Massa.